O cheiro de antisséptico e de doença, uma mistura acre e adocicada que se agarrava ao fundo da garganta, era a primeira coisa que me recebia naquele quarto. Era o perfume da minha nova realidade, uma fragrância que substituíra o cheiro de bolo de fubá da minha infância, o cheiro de livros novos da minha juventude, o cheiro de terra molhada que meu marido, Ricardo, trazia para dentro de casa depois de cuidar do seu jardim. Agora, minha vida cheirava a desinfetante e a mortalidade iminente. Minha mãe, Esther, definhava na cama alva do hospital, a pele translúcida esticada sobre os ossos de uma forma que me causava uma dor física só de olhar. Os seus olhos, porém, antes espelhos de um azul vibrante, agora opacos pela medicação e pelo sofrimento, ainda continham a mesma chama de aço que eu conhecia desde sempre. Uma chama que, naquele dia, ela apontou diretamente para o coração do meu casamento de 30 anos. Lúcia, chegue mais perto. Ela sibilou, a voz um farfalhar de folhas secas. Aproximei-me, ajeitando seu travesseiro, o gesto automático de uma filha dedicada. Minha mão tocou a sua, e senti o frio que não vinha da febre, mas de uma profundidade gélida que me assustava. Eu não vou viver muito tempo. Os médicos podem dourar a pílula, mas eu sei, eu sinto. Não diga isso, mãe. A senhora é forte. Vai sair desta, eu disse. As palavras soando ocas até para os meus próprios ouvidos. Eram as mesmas frases feitas que eu vinha repetindo há semanas. Um mantra de negação contra a maré avassaladora da verdade. Ela ignorou minha platitude com um aceno desdenhoso da mão esquelética. Quando eu sair daqui, não irei para um asilo. Não vou morrer rodeada por estranhos. Eu vou morar com você. Uma pausa. O monitor cardíaco ao lado da cama apitava num ritmo constante, indiferente à bomba que estava prestes a explodir no meu colo. Mas há uma condição. Eu esperei, o coração começando a martelar contra as minhas costelas. Com minha mãe, sempre havia uma condição. Cada gesto de afeto vinha com uma nota de rodapé, cada favor com uma cláusula de obrigações futuras. Era o seu jeito de manter o controle, de garantir que o universo continuasse a girar ao seu redor, mesmo que o seu corpo estivesse falhando. Eu só moro com você se você se divorciar daquele inútil, ela decretou. A palavra inútil saiu de seus lábios com um veneno que parecia corroer o ar. Ricardo, o nome do meu marido, pronunciado por ela, soou como uma ofensa. Uma mancha no ambiente estéril. Senti o chão sumir sob os meus pés. Um zumbido agudo preencheu meus ouvidos, abafando o som do monitor cardíaco. Olhei para o rosto dela, procurando um traço de brincadeira, de delírio causado pelos remédios, qualquer coisa que não fosse a crueldade calculada que via ali, mas não havia nada. Apenas a determinação fria de uma mulher que estava jogando sua última e mais poderosa cartada. Mãe, o que a senhora está dizendo? Eu não posso... Ricardo é meu marido. Marido! Ela cuspiu a palavra. Um homem que perdeu o emprego há 2 anos e vive de fazer cadeirinhas de madeira que ninguém compra? Que passa os dias com as mãos sujas de terra fingindo que é um paisagista de alma? Isso não é um marido, Lúcia. É um fardo. Um peso morto que você carrega por sentimentalismo. Eu não vou passar meus últimos dias vendo o seu futuro ser drenado por um fracassado. A escolha é sua. Ele ou eu. O ultimato pairou no ar. Pesado. Sufocante. Era monstruoso. Inconcebível. Ela estava me pedindo para escolher entre a mulher que me deu a vida e o homem com quem eu a construí, entre o meu passado e o meu presente. Olhei para a janela, para o céu de um cinza desbotado de São Paulo, e senti-me a mulher mais só do mundo. Aquele inútil, como ela o chamava, era o homem que segurava minha mão durante as minhas próprias crises de saúde, que me trazia café na cama todos os domingos, que chorou comigo quando nosso filho Tiago se mudou para o Canadá. Aquele inútil era a âncora que me mantinha sã num mundo que parecia cada vez mais caótico. Suas mãos, que antes eram ásperas de terra e tinta, agora estavam macias, pois a artrite o impedia de trabalhar como antes no seu pequeno ateliê no fundo do quintal. Seus ombros, antes largos e fortes, estavam um pouco curvados, não pela idade, mas pelo peso das decepções, das portas fechadas, do mercado de trabalho que, depois dos 50, se torna um clube exclusivo para o qual você não tem mais convite. Ricardo não era um fracassado. Ele era um homem bom numa maré de azar. Um homem que estava tentando se reinventar, encontrar um novo propósito na arte, na terra, em coisas que não tinham preço, mas que, para minha mãe, não tinham valor algum. Mãe, isso não é justo, consegui balbuciar, a garganta apertada. Justiça não paga as contas, Lúcia. Justiça não compra remédios. Justiça não garante um teto sobre a sua cabeça quando eu me for e você ficar sozinha com esse artista. A forma como ela disse artista era o insulto final. Pense bem. Pense com a cabeça, não com esse seu coração mole que sempre foi o seu maior defeito. Você tem 1 semana para me dar uma resposta. Ela virou o rosto para a parede, um gesto claro de que a audiência havia terminado. Fiquei ali, de pé, no meio do quarto que fedia a fim de vida,
com o eco de suas palavras me despedaçando por dentro. Saí do hospital como um autômato. Dirigi para casa sem realmente ver o trânsito, as buzinas, os semáforos, cada rua, cada esquina. Trazia uma memória de Ricardo. Ali, a sorveteria onde demos o primeiro beijo, acolá, o parque onde ele me pediu em casamento, aquele prédio, o nosso primeiro apartamento, minúsculo e cheio de sonhos. Como eu poderia apagar 30 anos de história? Como eu poderia olhar nos olhos do homem que era a minha história e dizer: acabou. Quando cheguei em casa, o cheiro de verniz e madeira recém-cortada me acolheu. Vinha da edícula nos fundos. O santuário de Ricardo. A porta estava aberta. E a luz do fim de tarde entrava, iluminando as partículas de pó de serra que dançavam no ar como fadas. Ele estava lá, de costas para mim, lixando delicadamente o braço de uma pequena cadeira de balanço infantil. Ele estava concentrado, a testa franzida, a língua presa entre os dentes, como sempre fazia quando se dedicava a algo. Naquele momento, ele não me pareceu inútil. Ele me pareceu um artesão, um criador. Um homem que transformava dor e frustração em algo belo e tangível. Ele se virou, sentindo a minha presença. E seu rosto se abriu no sorriso que eu amava. Um sorriso que alcançava seus olhos cansados e os iluminava por dentro. Oi, meu amor, como ela está? Eu não consegui responder. As lágrimas que eu segurei no hospital, no carro, na porta de casa, finalmente romperam a represa. Desabei em seus braços, soluçando contra o seu peito que cheirava a cedro e a lar. Ele me abraçou forte, sem fazer perguntas, apenas me deixando colocar para fora toda a angústia daquele ultimato impossível. Naquele abraço, eu soube que não conseguiria. Eu não conseguiria me divorciar dele. Mas o que eu faria com a minha mãe? A imagem dela, frágil e moribunda, me assombrava. A culpa, a mais antiga e fiel companheira das filhas, já começava a fincar suas garras em mim. Eu estava presa. E naquele momento eu ainda não sabia. Mas a crueldade da minha mãe não era um ato de desespero senil. Era a primeira peça de um plano meticuloso e devastador. Um plano que, uma vez descoberto, mudaria tudo o que eu pensava saber sobre ela, sobre o amor e sobre a minha própria força. A batalha pela minha vida estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de ansiedade e insônia. Cada toque do telefone me fazia pular, esperando ser uma enfermeira com más notícias ou pior, minha mãe perguntando pela minha decisão. Eu me movia pela casa como um fantasma, executando tarefas domésticas no piloto automático, a mente girando em um ciclone de "e sis?". Contei a Ricardo uma versão editada da conversa. Disse que minha mãe estava deprimida e agressiva, que havia dito coisas horríveis sobre ele por causa de seu estado. Eu não tive coragem de revelar o ultimato. Como se diz ao homem da sua vida que sua mãe exigiu que você o descarte como um objeto quebrado para poder recebê-la? A vergonha me consumia. Vergonha por minha mãe? Vergonha por minha covardia. Ricardo, em sua infinita bondade, apenas suspirou. Sua mãe nunca gostou de mim, Lúcia. Desde o dia em que me viu com as unhas sujas de graxa porque eu estava consertando meu primeiro carro. Para ela, eu sempre fui o rapaz sem estirpe. A doença só deve estar piorando isso. Ele me abraçou, beijou o topo da minha cabeça. Não se preocupe com o que ela diz de mim. Apenas se concentre em cuidar dela. Ela precisa de você. Suas palavras, que deveriam me consolar, apenas torceram mais a faca da culpa em meu peito. Ele era tão compreensivo, tão nobre, e eu estava escondendo a mais vil das traições. Passei a observar Ricardo com outros olhos, como se o estivesse avaliando através do olhar crítico e impiedoso de Esther. Eu via suas calças jeans gastas, a mancha de tinta em sua camiseta favorita, a forma como ele passava horas pesquisando tipos de encaixes de madeira na internet, em vez de procurar um emprego de verdade. E por momentos fugazes e aterrorizantes, a voz da minha mãe ecoava em minha mente. Inútil, fardo, peso morto. Eu me odiava por esses pensamentos. Eram como ervas daninhas venenosas brotando no jardim do meu amor por ele. No quarto dia, a culpa me venceu. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava encontrar uma brecha, uma solução que não envolvesse a destruição da minha família. Decidi que precisava entender por quê. Por que esse ódio tão visceral por Ricardo agora, com tanta urgência? Não era apenas por ele estar desempregado. Havia algo mais. Uma intensidade febril na exigência dela que não fazia sentido. Com a desculpa de que precisava pegar alguns documentos e roupas para ela no antigo apartamento, saí de casa com uma missão. O apartamento de minha mãe era um santuário para o passado. Tudo estava exatamente como ela havia deixado, coberto por uma fina camada de poeira. Móveis escuros e pesados, porta-retratos com fotos em preto e branco de parentes que eu mal conhecia, o cheiro de naftalina e memórias seladas. Ela sempre foi uma mulher organizada, quase obsessiva. Cada conta paga estava arquivada em pastas rotuladas por ano. Cada documento guardado em seu devido lugar. Comecei pela escrivaninha antiga no canto da sala. Abri as gavetas, sentindo-me uma invasora, uma profanadora de relíquias. Havia pastas com imposto de renda, certidões,
contratos antigos, nada fora do comum. Fui para o seu quarto, o coração batendo descompassado. Abri o guarda-roupa. O cheiro de seu perfume, um floral forte que agora me dava náuseas, me atingiu em cheio. No fundo de uma gaveta, sob pilhas de lenços de seda perfeitamente dobrados, encontrei uma caixa de madeira. Não era uma caixa de joias, era uma caixa de documentos, fechada com uma pequena chave que, por sorte, estava pendurada em um prego escondido atrás de um quadro na parede ao lado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na fechadura. Dentro da caixa, não havia cartas de amor ou diários secretos da juventude. Havia papéis. Papéis financeiros, extratos bancários antigos e algo que me chamou a atenção: a escritura de um pequeno imóvel em uma cidade do interior de Minas Gerais, a cidade natal de meu avô materno. Eu sabia da existência dessa casa, mas minha mãe sempre se referia a ela como um casebre caindo aos pedaços que não vale nada. Mas ali, junto à escritura, havia uma avaliação recente. Uma avaliação que eu nunca tinha visto. O valor era surpreendente. A cidadezinha, antes esquecida, havia se tornado um destino turístico charmoso. E o casebre estava localizado em uma área que havia se valorizado exponencialmente. O valor era o suficiente para garantir uma velhice confortável, talvez até luxuosa. Por que ela mentiria sobre isso? Por que esconderia um ativo tão valioso, especialmente agora, que se dizia tão preocupada com o futuro financeiro? Continuei a remexer nos papéis. E então, eu vi. Era uma cópia do testamento do meu avô, datado de décadas atrás. Eu o li, a princípio, sem entender a linguagem jurídica arcaica. Mas uma cláusula, no meio do texto, saltou aos meus olhos. Meu avô, um homem tradicional e autoritário, deixara a casa para sua única filha, Esther, mas com uma estipulação bizarra e cruel. A propriedade e o direito de vendê-la só seriam integralmente dela sob duas condições: a morte de seu marido, meu pai, que já havia falecido há muitos anos, ou, caso ela mesma viesse a falecer, o patrimônio passaria para sua única herdeira, Lúcia, desde que esta não estivesse casada em comunhão de bens com um homem que não provesse o sustento do lar. Era uma cláusula de proteção arcaica, nascida da desconfiança do meu avô nos homens, um eco de uma mentalidade patriarcal que visava proteger as mulheres da família de maridos aproveitadores. Sentei-me no chão frio do quarto, o papel tremendo em minhas mãos. O ar me faltou. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível e cristalina. O plano não era apenas sobre ódio ou preconceito contra Ricardo. Era sobre dinheiro, sobre controle. Minha mãe, sabendo de sua doença terminal, queria garantir que eu recebesse a herança. Mas a cláusula do meu avô era um obstáculo. Ricardo, desempregado e vivendo de sua arte, se encaixava perfeitamente na descrição de homem que não provê o sustento do lar. Se eu continuasse casada com ele, segundo a interpretação tacanha e literal daquele testamento, eu poderia perder o direito ao imóvel. O divórcio não era uma condição para ela morar comigo. O divórcio era a chave para destrancar o cofre. Ela não estava me pedindo para escolher entre ela e meu marido. Ela estava manipulando as circunstâncias, usando sua própria morte como chantagem, para me forçar a executar uma manobra legal que a beneficiaria póstumamente, garantindo que seu dinheiro não caísse nas mãos do homem que ela desprezava. A crueldade doentia daquilo me deixou sem fôlego. Ela estava disposta a destruir minha felicidade, meu casamento, minha paz de espírito, tudo para satisfazer um preconceito antigo e para cumprir os desígnios de um testamento machista, de um homem morto há 40 anos. O eu te amo dela vinha com termos e condições. O cuidado dela tinha um preço. E o preço era a minha vida como eu a conhecia. A descoberta não me trouxe alívio, mas uma raiva fria e lúcida que eu nunca havia sentido antes. A imagem de minha mãe frágil na cama do hospital foi substituída pela imagem de uma estrategista fria e calculista. A dor da filha deu lugar à fúria da mulher traída. Peguei meu celular e liguei para o número no cartão do advogado que estava junto aos papéis. Um tal de Dr. Arantes, cujo nome eu vagamente lembrava de minha mãe mencionar ao longo dos anos. A secretária disse que ele estava em reunião. Deixei um recado, dizendo que era Lúcia, filha de Esther, e que o assunto era urgente e se referia ao testamento do meu avô. Voltei para casa e encontrei Ricardo na cozinha, preparando um dos meus pratos favoritos: risoto de abóbora com carne seca. O aroma encheu a casa, um contraste gritante com o veneno que eu havia descoberto. Ele sorriu quando me viu. Surpresa, pensei que você precisava de um afago no estômago e na alma. Olhei para ele, para o seu avental sujo de molho, para o seu sorriso genuíno, para o amor incondicional em seus olhos. E a decisão se solidificou dentro de mim como granito. A guerra havia sido declarada, mas não seria a guerra que minha mãe planejou. Eu não iria me divorciar de Ricardo. Eu iria lutar. Lutar por meu marido, por meu casamento, e de uma forma distorcida, lutar pela alma da minha mãe, mesmo que ela não soubesse que a estava perdendo. Peguei uma taça de vinho, sentei-me à mesa e, pela primeira vez em dias, senti fome. A fome de justiça. O jogo havia mudado. Ela tinha seu plano. Agora,
eu tinha o meu. E eu não jogaria mais com as regras dela. O telefonema do Dr. Arantes veio na manhã seguinte. Sua voz era exatamente como eu imaginei. Polida, cautelosa, o som de anos de confidencialidade e linguagem jurídica. Dona Lúcia, recebi seu recado. Como posso ajudá-la? Dr. Arantes. Eu sou a filha de Esther Silveira. Eu encontrei alguns documentos no apartamento dela, incluindo uma cópia do testamento do meu avô, Américo. Eu preciso entender uma cláusula específica, uma que envolve a minha situação matrimonial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Eu podia quase ouvi-lo pensando, pesando suas palavras. Sua lealdade à sua cliente de longa data contra a pergunta direta da herdeira. Olhe, Dona Lúcia. A relação advogado-cliente é confidencial. Eu não posso discutir os pormenores dos assuntos de sua mãe com você sem a autorização dela. Eu entendo, respondi. A voz firme, a raiva fria de ontem agora canalizada em uma determinação inabalável. Mas minha mãe está no hospital, em estado grave. Ela me fez uma proposta que envolve meu divórcio. E eu acredito que essa proposta está diretamente ligada a essa cláusula. Eu não estou pedindo que o senhor quebre sua confidencialidade. Estou pedindo uma orientação. Essa cláusula, de um ponto de vista legal em 2025, ela ainda se sustenta? Um juiz realmente anularia meu direito a uma herança com base no fato de que meu marido é um artista e não um executivo de banco? O advogado suspirou, um som de resignação. Dona Lúcia. Testamentos são documentos complicados. A vontade do testador é, em princípio, soberana. No entanto, cláusulas que atentam contra a moral, os bons costumes ou a liberdade individual podem ser contestadas judicialmente. Uma cláusula que condiciona uma herança ao estado civil de alguém, especialmente de forma tão discriminatória, é, no mínimo, passível de um longo e exaustivo debate nos tribunais. Ele fez outra pausa. Sua mãe o consultou sobre isso recentemente, não foi? Ela me procurou há alguns meses. Ele admitiu relutantemente. Ela queria saber se a cláusula era à prova de balas. Eu a aconselhei de que era um terreno perigoso e que a melhor solução seria resolver isso em vida, talvez através de uma doação direta para a senhora, ou outras ferramentas de planejamento sucessório. Ela não pareceu gostar da minha sugestão. Claro que não. Uma doação direta não lhe daria o que ela realmente queria, controle. A chantagem emocional, a destruição do meu casamento, eram parte do pacote. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre vencer. Sobre provar que ela estava certa sobre Ricardo desde o início. Obrigada, Dr. Arantes. O senhor me deu a clareza que eu precisava. Desliguei o telefone sentindo uma onda de poder. A lei estava do meu lado. A moralidade estava do meu lado. A verdade estava do meu lado. Com essa nova munição, eu precisava de um plano de batalha. A primeira etapa era trazer Ricardo para o meu lado. Totalmente. Chega de segredos. Chega de meias-verdades. Naquela noite, depois do jantar, eu o levei para a nossa varanda. A noite estava fresca. E as estrelas, tímidas no céu poluído da cidade. Contei tudo. Comecei com o ultimato no hospital. A forma cruel como minha mãe se referiu a ele. Vi a dor em seus olhos. Uma sombra que apagou o brilho de seu sorriso. Depois, contei sobre a visita ao apartamento, a caixa de madeira, a escritura, o valor surpreendente do imóvel. E, finalmente, a cláusula do testamento. Entreguei a ele a cópia que eu havia fotografado com o celular. Ele leu o texto em silêncio, a testa franzida em concentração. Quando terminou, ele não parecia irritado ou ofendido. Ele parecia imensamente triste. Então é isso, ele disse. A voz baixa. 30 anos. E para ela, eu ainda sou o golpista esperando para roubar o dinheiro da família. Eu não sou um homem. Não sou seu marido. Sou um obstáculo legal. Ricardo, olhe para mim, eu disse, segurando seu rosto entre as minhas mãos. Você acredita por um segundo que seja que eu considerei essa proposta monstruosa? Não? Ele respondeu sem hesitar. Eu conheço você, Lúcia. Mas eu vejo o tormento que isso está te causando. É a sua mãe. Ela está morrendo. Sim. Ela está. E isso torna tudo 1000 vezes pior. Ela está usando o bem mais precioso que tem, o tempo que lhe resta, para tentar nos destruir. Isso não é amor, Ricardo. É posse. É egoísmo. E eu não vou permitir. Nós não vamos permitir. E pela primeira vez em muito tempo, vi a chama da combatividade acender nos olhos de Ricardo. A tristeza deu lugar a uma indignação justa. O que você quer fazer? Eu vou confrontá-la. Eu disse, mas não com raiva, não com acusações. Eu vou usar a arma que ela menos espera de mim, a estratégia. Eu vou ao hospital amanhã e vou levar um presente para ela. No dia seguinte, voltei ao hospital. Meu coração não estava mais pesado de culpa, mas batia com a adrenalina de um soldado antes da batalha. Em minhas mãos, eu não levava flores ou revistas. Eu levava uma pequena caixa de madeira, primorosamente trabalhada, com encaixes perfeitos, e um acabamento acetinado que era um deleite ao toque. Dentro, forrada com veludo azul,
Estava a pequena cadeira de balanço infantil que Ricardo estava terminando no dia em que recebi o ultimato. Era uma obra de arte, perfeita em suas proporções, sólida em sua construção, uma coisa de beleza e função. Entrei no quarto. Minha mãe estava do mesmo jeito, olhando para o teto. Seus olhos se moveram para mim, e depois para a caixa em minhas mãos. Havia uma fagulha de curiosidade em seu olhar. Olá, mãe. Como a senhora está se sentindo hoje? Perguntei, a voz calma e serena. Como você acha? Ela retrucou, a voz fraca, mas ainda cheia de espinhos. Você pensou na minha proposta? Pensei muito, respondi, aproximando-me da cama. Mas antes, eu trouxe um presente para a senhora. Coloquei a caixa em seu colo e a abri. Ela olhou para a pequena cadeira de balanço com desdém. O que é isso? Mais uma das quinquilharias do seu marido? Sim, eu disse suavemente. Foi a última peça que ele fez. Ele a chama de A Esperança. Ele disse que a fez pensando no futuro, em netos que talvez um dia tenhamos. Ele disse que cada peça de madeira que ele une é um ato de fé. Uma aposta de que a beleza e a criação ainda importam em um mundo que só valoriza o que pode ser contado em cifras. Peguei a pequena cadeira nas mãos. Veja a qualidade, mãe. Os encaixes. A perfeição do acabamento. Isso não é o trabalho de um homem inútil. É o trabalho de um artista, de um artesão. Um homem que, mesmo sem um contra-cheque no fim do mês, nunca deixou de prover o que é mais importante. Amor, apoio, beleza, um lar. Deixei a cadeira de lado e olhei diretamente nos olhos dela. Eu sei do seu plano, mãe. Eu sei da casa em Minas. Eu sei do testamento do vovô Américo. A cor sumiu do rosto pálido de Esther. Seus olhos se arregalaram. Pela primeira vez, eu a vi sem sua armadura de arrogância e controle. Eu a vi vulnerável, exposta. A boca dela se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O monitor cardíaco ao lado da cama acelerou seu ritmo, um apito agudo denunciando seu choque. Você estava disposta a quebrar meu coração e destruir meu casamento por causa de uma cláusula arcaica e de seu preconceito. Continuei, a voz ainda calma, mas cortante como vidro. Você não estava preocupada comigo. Estava preocupada em vencer Ricardo, em provar seu ponto, mesmo que do túmulo. Você usou sua doença, sua própria mortalidade, como uma arma de chantagem. E isso, mãe, é a coisa mais inútil e desperdiçada que eu já vi em toda a minha vida. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Lágrimas de raiva, de humilhação, de medo. Você não entende, ela sussurrou. Eu só queria te proteger. Seu pai, ele me deixou sem nada. Eu vi o que homens fracos fazem. Eu não podia deixar acontecer com você. Ricardo não é o papai! Minha voz se elevou pela primeira vez. E eu não sou a senhora. Eu não sou uma vítima esperando para ser salva ou destruída por um homem. Eu sou uma mulher que fez uma escolha 30 anos atrás, e que renova essa escolha todos os dias. A escolha de amar um homem bom, um homem gentil, um homem que me faz feliz. E nenhuma quantia de dinheiro, nenhuma casa, nenhuma herança vale mais do que isso. Inclinei-me sobre ela, o rosto a centímetros do dela. Então aqui está a minha contraproposta. Você vai esquecer essa loucura de divórcio. Você vai aceitar que Ricardo é meu marido, o homem da minha vida, e vai tratá-lo com o respeito que ele merece. Quando você sair daqui, se quiser, haverá um quarto esperando por você em nossa casa. Uma casa cheia de amor e de móveis feitos à mão. Nós cuidaremos de você, juntos, eu e o meu marido. E quanto à herança do vovô, nós vamos contratar o melhor advogado e vamos lutar contra aquela cláusula estúpida nos tribunais. E nós vamos vencer, juntos. Respirei fundo, sentindo o peso de anos de submissão saindo de meus ombros. Essa é a única oferta na mesa, mãe. Você pode aceitar o amor e o cuidado da sua família. A família que eu construí, ou pode ficar com seu dinheiro e seu orgulho. A escolha é sua. Virei-me e caminhei em direção à porta, deixando a pequena cadeira de balanço, a esperança, no pé de sua cama. Um símbolo do futuro que ela tentou destruir e que eu estava determinada a construir. A batalha não havia terminado, mas a vitória mais importante, a da minha própria alma, já estava ganha. Eu não era mais a filha obediente. Eu era Lúcia, e a minha história estava apenas começando a ser escrita por mim. O silêncio de minha mãe nos dias que se seguiram foi uma nova forma de tortura. Eu ia ao hospital diariamente, mantendo uma fachada de normalidade. Trocava suas flores, lia para ela trechos de jornais, falava sobre o tempo. Ela me respondia com monossílabos, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, evitando meu olhar. A pequena cadeira de balanço de Ricardo permanecia intocada na mesinha de cabeceira, um juiz silencioso entre nós. Eu sabia que uma batalha interna estava sendo travada dentro dela, uma guerra entre seu orgulho ferido e a aterrorizante realidade de sua solidão e finitude. Ricardo me apoiava incondicionalmente. Dê tempo a ela, Lúcia. Você derrubou o castelo dela. Leva tempo para vasculhar os escombros. Mas o tempo era um luxo que não tínhamos. 2 semanas depois do meu confronto,
O médico me chamou para uma conversa em sua sala. A notícia foi a que eu temia. O tratamento não estava mais respondendo. A doença progredia rapidamente. Era uma questão de semanas, talvez um mês. A alta hospitalar não seria para uma convalescença em casa, mas para cuidados paliativos. A palavra paliativo soou como um sino fúnebre em meus ouvidos. Todo o planejamento, toda a estratégia, toda a raiva justa pareciam pequenos e insignificantes diante da brutalidade da morte. Naquela noite, eu não consegui ser forte. Chorei nos braços de Ricardo, um choro de exaustão, de tristeza, de uma filha que, apesar de tudo, estava prestes a perder a mãe. O que eu faço agora, Ricardo? Todo o meu discurso, toda a minha força. Para quê? Ela vai morrer. E nosso último capítulo será este, cheio de amargura e silêncio. Não, ele disse firmemente. Seu discurso não foi em vão. Você não fez aquilo para ela. Você fez por você, para quebrar as correntes. E agora você pode cuidar dela não por obrigação ou culpa, mas por uma escolha livre. Por amor. O amor que ainda existe, Lúcia. Debaixo de toda essa dor. As palavras dele me deram a perspectiva que eu precisava. Decidi que no tempo que restava, eu não seria mais a estrategista ou a guerreira. Eu seria apenas a filha. No dia seguinte, cheguei ao hospital e não falei sobre o tempo ou as notícias. Sentei-me ao lado de sua cama, peguei sua mão fria e frágil entre as minhas e disse: Mãe, o médico conversou comigo. Eu sei. Uma única lágrima escorreu pelo canto de seu olho e se perdeu em seu cabelo grisalho. Foi a primeira fresta em sua armadura em semanas. Eu não quero que a senhora passe por isso sozinha. Continuei, a voz embargada. Eu quero te levar para casa. Nossa casa. Ricardo já está preparando o quarto de hóspedes. Ele instalou uma cama hospitalar, comprou um colchão especial. Ele quer que a senhora fique confortável. Ela virou o rosto para mim, os olhos cheios de uma confusão dolorosa. Mas, e o divórcio? O testamento? Não existe mais divórcio, mãe. Não existe mais testamento. Só existe o agora. Só existe o fato de que eu sou sua filha e eu te amo. E eu quero cuidar de você no tempo que nos resta. Por favor. Me deixe fazer isso. O soluço que escapou dela foi um som que eu nunca a tinha ouvido emitir. Um som de derrota, de rendição, de uma dor tão profunda que partiu meu coração. Ela chorou, e eu chorei com ela. Naquele momento, não éramos a manipuladora e a vítima, a juíza e a ré. Éramos apenas mãe e filha, de luto pela vida que estava acabando e pela relação que poderia ter sido. A logística para trazê-la para casa foi complexa, mas Ricardo foi meu general. Ele coordenou tudo. A ambulância, os equipamentos, a contratação de uma enfermeira para nos ajudar durante o dia. Quando ela chegou, pálida e enfraquecida, em uma cadeira de rodas, ele estava na porta para recebê-la. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Um gesto de respeito sóbrio. Minha mãe não conseguiu olhá-lo nos olhos, mas eu vi um leve tremor em seu queixo. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis, e, paradoxalmente, os mais preciosos da minha vida. Cuidar de alguém em estado terminal é uma jornada brutal e transformadora. É um mergulho na intimidade mais crua do ser humano. Eu a banhava, a alimentava, administrava seus remédios para a dor, lia para ela até que adormecesse. E, em meio a essa rotina de cuidados, pequenas pontes foram reconstruídas. Certa tarde, enquanto eu a ajudava a tomar um pouco de sopa, ela disse, a voz quase inaudível: Seu pai, ele não era um homem mau, Lúcia. Ele só era fraco. Sonhador. Ele investiu tudo o que tínhamos em um negócio que faliu. Ele não aguentou a vergonha. E foi embora. Eu fiquei com você, uma criança e uma montanha de dívidas. Eu jurei que você nunca passaria por isso. Que você teria segurança. Eu sei, mãe, eu disse, limpando um pingo de sopa de seu queixo. Mas a segurança que a senhora buscou para mim quase me custou a felicidade. São coisas diferentes. Ela fechou os olhos. O orgulho é um veneno, ela murmurou. Ele te mantém aquecido por um tempo, mas destrói tudo por dentro. O papel de Ricardo nessa fase final foi o da graça silenciosa. Ele nunca entrou no quarto sem bater. Sempre perguntava se ela precisava de algo. Ele assumiu todas as tarefas da casa para que eu pudesse me dedicar a ela. Certa noite, eu entrei no quarto e o encontrei sentado em uma poltrona no canto, apenas observando-a dormir. Ele não estava ali para vigiar ou para se impor. Ele estava apenas presente. Na manhã seguinte, minha mãe me pediu algo que me surpreendeu. Lúcia, peça ao seu marido para me mostrar o ateliê dele. Meu coração deu um salto. Chamei Ricardo. Ele pareceu hesitante, mas eu o encorajei com o olhar. Com muito esforço, nós a colocamos na cadeira de rodas e a levamos para a edícula nos fundos. O cheiro de madeira e verniz encheu o ar. Ricardo, sem jeito, começou a mostrar suas criações. Pequenos bancos, caixas de música, as cadeiras de balanço. Ele explicava os tipos de madeira, os encaixes, as técnicas de acabamento. Minha mãe não dizia nada, apenas observava, a cabeça levemente inclinada. Seus olhos pararam na bancada de trabalho, onde havia uma peça inacabada,
um cavalinho de balanço. Ela estendeu a mão trêmula e tocou a madeira lisa e curva. É bonito, ela sussurrou. Ricardo olhou para mim, os olhos marejados. Eu sabia o que aquele simples "é bonito" significava. Era uma bandeira branca, uma admissão, uma absolvição. Esther faleceu 2 semanas depois, em uma madrugada chuvosa. Ela se foi em paz, em seu sono. Eu estava segurando sua mão. Em seus últimos momentos, não havia mais planos, nem dinheiro, nem testamentos. Havia apenas a presença silenciosa do amor que, no fim, provou ser mais forte que o orgulho e o medo. Após o funeral, a vida tentou voltar a um arremedo de normalidade. O silêncio na casa era ensurdecedor. O quarto de hóspedes, agora vazio, era um memorial. Eu e Ricardo nos encontramos, de muitas maneiras, reaprendendo a viver um com o outro sem a sombra de Esther pairando sobre nós. 1 mês depois, recebemos uma carta do Dr. Arantes. Era o testamento de minha mãe. Ela o havia mudado naqueles seus últimos dias de lucidez. Ela deixou tudo para mim, incondicionalmente. Mas havia um anexo, uma carta pessoal endereçada a mim e a Ricardo. Nela, com a caligrafia trêmula, ela pedia perdão. Perdão pela minha arrogância, pelo meu medo. Perdão por não ver o homem bom que você era, Ricardo. Perdão por quase destruir o bem mais precioso que eu tinha, Lúcia: a sua felicidade. E a última linha dizia: usem o dinheiro da casa do avô Américo para construir algo bonito. Algo que dure. Algo como uma cadeira de balanço. Naquela noite, sentados na varanda, lemos a carta juntos. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de uma catarse final. Ricardo pegou minha mão. O que vamos fazer? Eu olhei para ele, para o meu marido, o meu artesão, o meu porto seguro, o homem que o mundo e minha mãe chamaram de inútil, mas que para mim era o homem mais valioso do universo. Acho, eu disse, com um sorriso, que vamos abrir uma pequena loja, uma loja de móveis feitos à mão. Vamos chamá-la de A Esperança, e vamos usar o dinheiro para garantir que você nunca mais precise se preocupar com nada além de criar coisas bonitas. O plano de minha mãe, nascido da amargura e do medo, havia se transformado, através da dor e do perdão, em nosso novo começo. Ela queria me forçar a um divórcio para me dar segurança financeira. No fim, sua jornada nos deu algo muito maior. Um propósito compartilhado. Um futuro forjado não por cláusulas legais, mas pelas mãos talentosas do meu marido e pela força do nosso amor, que havia sido testado no fogo e saído não quebrado, mas temperado, mais forte e mais brilhante do que nunca. A herança real não era o dinheiro ou a casa. Era a lição. A lição de que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que construímos juntos. O processo de luto pela minha mãe continuava, uma correnteza subterrânea de saudade e melancolia, mas agora era sobreposto por uma camada de propósito febril. Vender a casa em Minas foi menos complicado do que eu imaginava, especialmente com a ajuda do Dr. Arantes, que pareceu genuinamente feliz em ver a resolução pacífica daquele imbróglio familiar. O valor, de fato, era substancial, o suficiente para não apenas começar nosso negócio sem dívidas, mas para nos dar uma tranquilidade que nunca havíamos experimentado. Ricardo mergulhou no projeto com a paixão de um homem que reencontrou seu lugar no mundo. O rótulo de inútil, que tanto o assombrara, se desfez como poeira ao vento. Ele não era mais um homem desempregado que fazia bicos de marcenaria. Ele era um empreendedor, um designer, o coração criativo de nossa futura empresa. Passávamos horas debruçados sobre plantas baixas para a loja, visitando possíveis pontos comerciais, discutindo logotipos e paletas de cores. Eu, que passei a vida adulta em empregos administrativos seguros, mas sem alma, descobri em mim uma veia de gestora, de vendedora, de curadora da arte do meu marido. Éramos uma equipe, uma simbiose perfeita entre o criativo e o prático. Encontramos o lugar perfeito. Uma antiga casa em um bairro charmoso da cidade, com uma fachada de tijolinhos e janelas amplas. Precisava de uma reforma considerável, mas tinha o que Ricardo chamava de ossos bons. A parte da frente seria a loja. E os fundos, um ateliê espaçoso e bem iluminado. Um upgrade gigantesco da sua antiga edícula. A reforma em si foi uma jornada. Contratamos uma pequena equipe, mas Ricardo fazia questão de supervisionar cada detalhe, de colocar a mão na massa sempre que possível. Eu era a responsável pelo orçamento, pelos cronogramas, pela negociação com fornecedores. E, no processo, nossa relação se aprofundou ainda mais. Vê-lo em seu elemento, liderando, decidindo, criando, me enchia de um orgulho que era quase palpável. Ele não era o homem curvado pela decepção que eu vira meses antes. Ele era um gigante. E eu redescobria todos os dias o homem por quem me apaixonara. Durante esse período de construção, tivemos que lidar com os fantasmas do passado de maneiras inesperadas. Certo dia, uma prima distante, filha de uma irmã de minha mãe, apareceu de surpresa em nossa casa. Clarice sempre foi o que minha mãe chamaria de uma mulher de sucesso. Casada com um cirurgião plástico, vivia em um apartamento de luxo
e viajava para a Europa 2 vezes por ano. Ela soubera da morte de Esther e da herança. Lúcia, querida, ela disse, depois dos pêsames protocolares, enquanto examinava minha sala com um olhar que parecia calcular o valor de cada objeto. Fiquei sabendo que você vendeu o imóvel da tia. Que sorte, não? E o que vocês pretendem fazer com o dinheiro? Ricardo conseguiu um emprego? A pergunta foi feita com um sorriso doce, mas a farpa era inconfundível. Era a voz da minha mãe, reencarnada em outra pessoa. Antes que eu pudesse responder, Ricardo, que entrava na sala com uma bandeja de café, interveio. Ele não estava mais intimidado por esse tipo de julgamento. Eu não consegui um emprego, Clarice. Eu criei um. Nós estamos abrindo nossa própria loja de design de móveis. E Clarice ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Ah, que pitoresco! Uma lojinha de artesanato? Que corajoso da sua parte, Lúcia, investir o dinheiro da sua mãe em um hobby. Naquele momento, eu vi o abismo que existia entre o mundo dela e o nosso. Para ela, o trabalho de Ricardo era um hobby. A nossa loja. Pitoresca. O sucesso só podia ser medido em carros importados e viagens internacionais. Um fogo antigo se acendeu em mim, mas não era a raiva cega de antes. Era uma convicção serena. Não é um hobby, Clarice. É a nossa vida. Respondi calmamente. E não é coragem. É convicção. Convicção de que o valor das coisas não está apenas na etiqueta de preço. E falando em valor, o dinheiro não era da minha mãe, era do meu avô. E quase me custou meu casamento por causa de preconceitos que, vejo agora, ainda estão bem vivos na nossa família. Peguei uma xícara de café e a entreguei a ela, mas fico feliz que tenha vindo. Nos dará a chance de te enviar um convite para a inauguração. Assim você poderá ver o que um hobby pode construir. A visita de Clarice, em vez de nos abalar, nos fortaleceu. Foi um lembrete do mundo que estávamos deixando para trás. Um mundo de aparências, de julgamentos baseados em extratos bancários. Nosso projeto se tornou também uma declaração de independência. Uma bandeira fincada em nosso próprio território de valores. A inauguração da A Esperança foi em uma noite de primavera. A loja estava linda, as paredes de tijolo aparente, a iluminação quente e, claro, os móveis de Ricardo dispostos como esculturas. Cada peça contava uma história. Havia a mesa Esther, robusta, elegante, feita da madeira mais nobre que ele encontrou. Uma homenagem à força, ainda que torta, de minha mãe. Havia a banqueta Tiago, em homenagem ao nosso filho, com um design moderno e arrojado, que falava de viagens e novos horizontes. E bem na entrada, em um lugar de destaque, estava a pequena cadeira de balanço original, a primeira Esperança, com uma pequena placa de latão que dizia: "A peça que começou tudo". Nossos amigos estavam lá. Nosso filho Tiago veio do Canadá de surpresa, o que me levou às lágrimas. Até o Dr. Arantes apareceu, com um sorriso satisfeito, e, em meio à celebração, vi um casal mais velho, que eu não conhecia, examinando a mesa Esther com uma admiração genuína. Aproximei-me. "É um trabalho incrível", disse o homem. "A gente sente a alma na peça." "Meu marido que faz", eu disse, o peito estufado de orgulho. A mulher se virou para mim. "Nós estamos procurando móveis para a nossa casa nova. Nos aposentamos no ano passado e decidimos construir nosso refúgio. Queremos coisas que durem, que tenham significado." Naquele momento, eu soube que tínhamos acertado. Nossos clientes não seriam pessoas como Clarice. Seriam pessoas que, como nós, estavam em uma nova fase da vida, buscando autenticidade, beleza e significado. Pessoas para quem lar era mais do que um endereço. Fechamos nossa primeira grande venda naquela noite. E muitas outras se seguiram nas semanas e meses seguintes. A loja se tornou um sucesso. Não um sucesso estrondoso e midiático, mas um sucesso sólido, crescente, baseado na qualidade do trabalho de Ricardo e no boca a boca de clientes satisfeitos. Contratamos 2 jovens aprendizes para o ateliê. Rapazes talentosos que viam em Ricardo não um chefe, mas um mestre, um mentor. Ver meu marido ensinando, passando adiante seu conhecimento, sua paixão, era uma das minhas maiores alegrias. 1 ano após a inauguração, em uma tarde tranquila, eu estava no escritório da loja, fechando o balanço do mês. Os números eram bons, saudáveis. Ricardo entrou, as mãos empoeiradas, o cabelo cheio de serragem e o sorriso mais feliz que eu já vira. "Lúcia", ele disse, "vem ver uma coisa." Eu o segui até o ateliê. Sobre a bancada principal havia um berço de madeira clara, com linhas suaves e delicadas, e pequenas estrelas entalhadas na cabeceira. Era a coisa mais linda que ele já havia feito. "É para o Tiago", ele disse, a voz embargada. "Ele me ligou hoje. Ele e a Cláudia. Eles estão grávidos. Você vai ser avó, meu amor." O mundo parou por um instante. Avó. A palavra ecoou dentro de mim, preenchendo todos os espaços vazios que o luto havia deixado. Abracei meu marido com força, no meio do nosso ateliê,
cercados pelo cheiro de madeira e de promessas. Choramos juntos, não de tristeza, mas da mais pura e avassaladora alegria. A vida, em seu ciclo infindável, estava nos presenteando com um novo começo, uma nova esperança. Olhei para o berço, uma criação nascida do amor, da resiliência e da superação. Olhei para o meu marido, o homem que transformava a madeira bruta em poesia, e pensei em minha mãe, em seu plano tortuoso, nascido do medo de que a história se repetisse. De certa forma, ela estava certa. A história se repetiu. Um homem sonhador e uma mulher forte estavam construindo uma vida juntos. Mas desta vez, a fundação não era de areia, mas de carvalho maciço. A herança que ela nos deixou no fim não foi o dinheiro, mas a oportunidade de provar que o amor, quando é verdadeiro, não é um fardo. É a ferramenta mais poderosa de todas. E com ela, nós estávamos construindo um legado de esperança. A notícia da gravidez de Tiago e Cláudia foi o catalisador para uma nova fase em nossas vidas e em nosso negócio. O berço, que Ricardo batizou de Estrela Guia, tornou-se a peça central de uma nova coleção infantil. A ideia surgiu naturalmente. Se a Esperança nasceu de uma cadeira de balanço infantil, era justo que o futuro da marca estivesse ligado à chegada de uma nova geração. A coleção foi um sucesso imediato. Nossos clientes, muitos deles avós como nós, viam nas peças não apenas móveis, mas futuras heranças de família, objetos que carregariam histórias. Ricardo estava em seu auge criativo. A chegada iminente do neto parecia ter destravado um novo nível de inspiração. Ele passava dias no ateliê, não com a obrigação de produzir, mas com a alegria pura da criação. E eu encontrei um novo papel para mim, o de contadora de histórias. Criei um blog para a loja, onde eu não apenas mostrava os produtos, mas contava a história por trás de cada coleção, a inspiração, o processo. Eu falava sobre a jornada de Ricardo, sobre a nossa própria história, sobre o legado de minha mãe e como a loja nasceu das cinzas de um conflito familiar. Eu humanizei a marca. E as pessoas se conectaram com isso de uma forma profunda. Recebíamos e-mails de clientes compartilhando suas próprias histórias de superação, de reinvenção após os 50, de como a nossa jornada os inspirava. A Esperança deixou de ser apenas uma loja de móveis. Tornou-se uma pequena comunidade. Um ponto de encontro para pessoas que acreditavam nos mesmos valores que nós. A visita de Clarice e seu ceticismo pareciam algo de uma vida passada. Uma anedota que contávamos com um sorriso. Ela, aliás, nunca mais nos procurou, e eu sentia uma pontada de pena por ela, presa em sua gaiola dourada de aparências. O nascimento de nosso neto, Léo, foi, sem dúvida, o momento mais feliz de nossas vidas. Viajamos para o Canadá para o parto e passamos um mês lá, imersos naquela bolha de amor e cheirinho de bebê. Ver Ricardo segurando Léo, cantando canções de ninar enquanto o balançava no colo, era uma visão que curava qualquer ferida antiga que ainda pudesse existir em minha alma. Tiago, nosso filho, olhava para o pai com uma nova admiração. "Eu nunca te vi tão feliz, pai", ele disse um dia. "Parece que você encontrou o que estava procurando." "Eu não encontrei, filho", Ricardo respondeu olhando para mim. "Nós construímos." Quando voltamos ao Brasil, trouxemos conosco uma nova perspectiva. A loja ia bem, nossa vida era confortável, mas sentimos que faltava algo. A carta de minha mãe, pedindo que construíssemos algo bonito, ecoava em nossas mentes. Tínhamos construído um negócio, sim, mas poderíamos fazer mais. A ideia surgiu durante uma conversa com um dos nossos jovens aprendizes no ateliê. Ele era um rapaz de uma comunidade carente, com um talento bruto impressionante, mas sem recursos para estudar formalmente. "Se não fosse o senhor, seu Ricardo", ele disse um dia, "eu provavelmente estaria fazendo qualquer outra coisa para ganhar um trocado, e não o que eu amo." Aquilo foi como um estalo. Naquela noite propus a Ricardo: "E se a gente criasse uma fundação? Um braço social da A Esperança? Um lugar para ensinar marcenaria e design para jovens de baixa renda, para dar a eles a mesma oportunidade que você teve de transformar paixão em profissão?" O rosto de Ricardo se iluminou. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. O passo seguinte em nosso legado. Dedicamos o ano seguinte a estruturar o projeto. Usamos uma parte significativa dos lucros da loja e do que ainda restava da herança para alugar um galpão ao lado do nosso ateliê e equipá-lo com as melhores ferramentas. Criamos o Instituto A Esperança. O objetivo não era apenas ensinar um ofício, mas também dar noções de empreendedorismo, de gestão financeira, de como transformar talento em um negócio sustentável. Ricardo era o professor principal, o mestre. Eu cuidava da administração, da captação de recursos, das parcerias. Descobri que muitas empresas locais estavam dispostas a apoiar o projeto, doando material ou oferecendo estágios para os alunos formados. A história por trás da nossa loja, que eu havia compartilhado no blog, deu credibilidade e alma ao Instituto. As pessoas não estavam apenas doando para uma ONG.
estavam investindo em uma filosofia de vida. O instituto se tornou a nossa maior paixão. Ver o brilho nos olhos de um jovem ao concluir sua primeira peça, ver a esperança substituir a desesperança em seus olhares, era um pagamento que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Estávamos multiplicando as oportunidades, espalhando as sementes daquela primeira cadeira de balanço. O plano egoísta e controlador da minha mãe, focado em garantir a segurança de uma única pessoa através da destruição, havia se metamorfoseado em um projeto que gerava segurança e futuro para dezenas de jovens através da construção e do compartilhamento. Era a ironia mais bonita e redentora que eu poderia imaginar. Anos se passaram. Nossos cabelos ficaram mais brancos, nossas rugas mais profundas. Léo já era um menino sapeca que adorava passar as tardes no ateliê do avô, seu lugar favorito no mundo. A Esperança tornou-se uma marca respeitada no nicho de móveis autorais, e o instituto formava novas turmas de talentosos artesãos a cada ano. Certo dia, eu estava em casa, arrumando alguns papéis antigos, quando encontrei a caixa de madeira onde eu havia descoberto o testamento do meu avô. Abria. Lá dentro, ainda estava a cópia do documento, com aquela cláusula venenosa. Ao lado estava a última carta da minha mãe. Li as duas, uma depois da outra. O testamento de Américo, com sua desconfiança, seu medo, sua tentativa de controlar a vida dos outros a partir do túmulo. E a carta de Esther, com seu arrependimento, seu pedido de perdão, sua exortação para que construíssemos algo bonito. Eram dois legados, duas propostas de como viver e de como ser lembrado. Meu avô escolheu ser lembrado pelo controle. Minha mãe, em seus últimos momentos, escolheu ser lembrada pelo amor e pela esperança de redenção. E nós, eu e Ricardo, tínhamos feito a nossa escolha. Fechei a caixa e aguardei. Não como uma lembrança dolorosa, mas como um mapa. Um mapa de uma jornada que nos levou da beira de um abismo para o pico da montanha mais bonita. Uma jornada que começou com um ultimato cruel, nascido do medo, e terminou com um legado de amor, construído com as próprias mãos. O inútil da minha mãe havia se tornado o herói da minha história. E juntos, havíamos provado que a maior herança que se pode deixar não é a que se guarda em um cofre, mas a que se semeia no coração dos outros. E essa herança, sim, era a prova de qualquer cláusula, de qualquer tempo, de qualquer dúvida. Era o nosso para sempre. A solicitação é extrema e requer um desenvolvimento em nível de romance. Continuarei expandindo a narrativa, adicionando mais detalhes, cenas, diálogos e subtramas para atingir a densidade solicitada. Jornalistas locais escreveram artigos sobre o projeto, exaltando a iniciativa. Em uma dessas matérias, uma foto grande estampava a primeira página do caderno de cultura do Jornal da Cidade. Ricardo, com seu avental de couro, o rosto sorridente e sujo de serragem, rodeado por seus alunos, todos segurando orgulhosamente os diplomas do curso. A foto, recortada e emoldurada, foi parar na parede da nossa sala. Eu a olhava todos os dias e sentia um calor no peito. No entanto, essa exposição pública também trouxe de volta figuras que eu preferiria ter deixado no passado. Algumas semanas após a publicação do artigo, recebi um e-mail com um assunto que fez meu estômago gelar. Assuntos de família. Clarice. Hesitei por um longo momento antes de abrir. A última vez que vira minha prima, sua condescendência havia sido como sal em uma ferida aberta. O e-mail era, como eu esperava, um misto de falsa cordialidade e interesse mal disfarçado. Querida Lúcia, começava. Que surpresa maravilhosa ver Ricardo no jornal. Quem diria que o hobby dele se tornaria algo tão notável? Fico imensamente orgulhosa de ver o nome da nossa família associado a uma causa tão nobre. Meu marido, Roberto, e eu estávamos comentando como a tia Esther ficaria feliz em ver o dinheiro dela sendo tão bem empregado. Cada palavra era uma agulha. O hobby, o dinheiro dela. Clarice era incapaz de reconhecer o mérito de Ricardo, a nossa jornada. Para ela, tudo se resumia à herança de minha mãe. Mas o final do e-mail era o verdadeiro propósito de seu contato. Falando em família e finanças, Roberto e eu estamos organizando um jantar para discutir alguns investimentos e planejamentos futuros entre os primos. Gostaríamos muito que você e Ricardo se juntassem a nós. É no próximo sábado, em nossa casa. Será uma ótima oportunidade para colocar o papo em dia e, quem sabe, para o Ricardo dar alguns conselhos para os nossos rapazes sobre encontrar uma paixão. Eu li o e-mail para Ricardo naquela noite. Ele suspirou, um som longo e cansado. Ela não muda, não é? Ela quer nos exibir como um troféu exótico. Vejam meus primos pobres que deram sorte com uma lojinha de artesanato. E ainda quer meus conselhos. Nós não precisamos ir, eu disse imediatamente. Vou inventar uma desculpa. Não, ele disse, surpreendendo-me. Ele pegou a minha mão. Nós vamos. E não vamos como os primos pobres. Vamos como somos. Lúcia e Ricardo,
donos da A Esperança e fundadores do Instituto. Não temos mais nada a provar para ela, Lúcia. O que significa que não precisamos mais temê-la. Vamos, com a cabeça erguida, e vamos nos divertir com a situação. A perspectiva dele me desarmou. Ele estava certo. O medo do julgamento deles era um resquício de uma antiga insegurança. Agora, éramos sólidos, inabaláveis. Concordei, e uma sensação de travessura tomou conta de mim. Seria, no mínimo, uma noite interessante. A casa de Clarice e Roberto era exatamente como eu me lembrava. Um apartamento gigantesco em um dos endereços mais caros da cidade, decorado de uma forma que gritava riqueza, em vez de sussurrar lar. Móveis de design italiano, obras de arte que pareciam ter sido escolhidas por um decorador e não por gosto pessoal, e um silêncio opressor que só era quebrado pelo tilintar de taças de cristal. Os outros convidados eram os outros ramos da família, primos e seus cônjuges, todos inseridos no mesmo molde de sucesso corporativo e financeiro. Médicos, advogados, executivos. Nós éramos os peixes fora d'água, e todos os olhares se voltaram para nós quando entramos. Ricardo, em uma camisa de linho simples e calças bem cortadas, parecia mais à vontade do que qualquer um dos homens engravatados ali. Eu, em um vestido que comprei em uma viagem que fizemos para comemorar nosso aniversário de casamento, sentia-me igualmente confiante. Roberto, o marido de Clarice, nos recebeu com um aperto de mão que parecia uma competição de força. Ricardo, o artesão celebridade! Ele bradou, com uma risada que não alcançou os olhos. Clarice me mostrou a matéria. Impressionante. Muito inspirador. Para quem gosta desse tipo de coisa, claro. E durante o jantar, a conversa girou em torno de ações na bolsa, otimização de impostos, as melhores escolas internacionais para os filhos e as dificuldades de encontrar bons funcionários para o serviço doméstico. Era um universo paralelo ao nosso. Nós permanecemos em silêncio na maior parte do tempo, apenas observando, como antropólogos estudando uma tribo desconhecida. Então, veio o momento que Clarice tanto esperava. Ricardo, ela disse, em um tom que fez todos na mesa se calarem. Conte-nos um pouco sobre seu instituto. Deve ser tão gratificante trabalhar com esses meninos. A palavra meninos foi dita com uma nota de caridade condescendente. Ricardo pousou seus talheres. Ele não se dirigiu apenas a Clarice, mas a todos na mesa. Sua voz era calma, mas carregava um peso, uma autoridade que ele conquistara com suor e serragem. Gratificante é uma parte. Ele começou. Mas é mais do que isso. É um investimento. Não na bolsa, mas em pessoas. Nós não trabalhamos com meninos, Clarice. Nós formamos profissionais, artesãos, empreendedores, jovens que, na maioria das vezes, a sociedade já descartou. Nós damos a eles uma ferramenta, não apenas uma serra ou um formão, mas a ferramenta da autoconfiança, a capacidade de olhar para um pedaço de madeira bruta, algo que a maioria das pessoas veria como lixo, e enxergar potencial, enxergar beleza e transformá-la em algo de valor. Ele fez uma pausa, e o silêncio na mesa era denso. É engraçado, não é? No mundo de vocês, ele gesticulou levemente para a sala. O valor é algo que se mede em relatórios, em cotações, é abstrato. No meu mundo, o valor é tangível. Eu posso tocar, posso cheirar. Eu posso ver um cliente chorar de alegria ao receber uma peça que será o centro de sua casa por gerações. Qual desses valores é mais real? Ninguém respondeu. Roberto pigarreou desconfortável. O que eu ensino a eles, Ricardo continuou, olhando diretamente para Clarice, é que o maior fracasso não é não ter um emprego em uma grande corporação. O maior fracasso é passar a vida inteira fazendo algo que não alimenta a sua alma. É chegar à minha idade e perceber que você construiu uma vida que não te pertence. Isso sim é ser inútil. O que eu ofereço a eles é uma chance de evitar esse tipo de falência, a falência da alma. O discurso foi como uma pedra jogada em um lago parado. As ondulações de desconforto eram visíveis nos rostos ao redor da mesa. A carapaça de sucesso e autossatisfação deles havia sido rachada. Ricardo não havia falado com raiva, mas com uma verdade tão crua e direta que era impossível de ignorar. O resto do jantar transcorreu em um clima estranho. A conversa animada sobre finanças não voltou. As pessoas falavam em tons mais baixos, com trocas de olhares furtivos. Quando nos despedimos, o aperto de mão de Roberto foi notavelmente menos arrogante. Clarice nos acompanhou até a porta, o sorriso forçado em seu rosto. Bem, foi uma noite educativa, ela disse, sem conseguir nos encarar nos olhos. Sempre é bom reunir a família, respondi, com a doçura mais genuína que consegui reunir. No carro, a caminho de casa, ficamos em silêncio por um tempo. Então, começamos a rir. Uma risada libertadora, profunda. A falência da alma, eu disse, enxugando uma lágrima de riso. Você destruiu o jantar deles, meu amor. Eu não destruí nada, ele respondeu, ainda sorrindo. Eu apenas lhes dei um espelho.
Se eles não gostaram do que viram, o problema não é do espelho. Aquela noite marcou uma virada definitiva. Nós não éramos mais os parentes excêntricos. Éramos uma força, um contraponto. Mostramos a eles, e a nós mesmos, que havíamos construído algo que o dinheiro deles não podia comprar. Uma vida com propósito. A herança de minha mãe, que quase nos separou, havia se tornado a fundação de uma fortaleza. Uma fortaleza construída não com tijolos e argamassa, mas com madeira, verdade e um amor que se recusou a ser chamado de inútil. E daquela fortaleza, nós podíamos olhar para o mundo, não com medo ou raiva, mas com a serenidade de quem sabe exatamente quem é e o que veio fazer aqui. A repercussão do jantar da verdade, como apelidamos, foi sutil, mas significativa. Não recebemos mais convites para discutir investimentos. Em vez disso, um dos primos, um advogado chamado Marcelo, que sempre me pareceu o menos arrogante do grupo, nos procurou algumas semanas depois. Ele apareceu na loja em um sábado à tarde, vestido de forma casual, parecendo um pouco perdido entre as mesas e cadeiras. Lúcia, Ricardo, eu espero não estar incomodando. Claro que não, Marcelo. Entre, tome um café conosco, convidou Ricardo, com sua hospitalidade de sempre. Sentamo-nos em uma pequena copa que tínhamos nos fundos da loja. Marcelo parecia genuinamente sem jeito. Olha, eu queria pedir desculpas pelo comportamento de todos no outro dia, especialmente o de Clarice. Aquilo foi inadequado. Está tudo bem, Marcelo. Estamos acostumados. Eu disse com um sorriso tranquilizador. Não está tudo bem. Ele insistiu. O que você disse naquela noite, Ricardo? Sobre a falência da alma, aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu tenho um escritório de advocacia de sucesso. 2 filhos em escolas caras. Uma casa na praia. Eu tenho tudo o que supostamente deveria me fazer feliz. Mas eu sou miserável. A confissão pairou no ar, crua e inesperada. Ricardo e eu nos olhamos. Eu passo 60 horas por semana lidando com divórcios litigiosos, disputas de herança, o pior da natureza humana. Eu chego em casa exausto, sem energia para os meus filhos, para a minha esposa. Eu não leio um livro por prazer há anos. Eu não tenho um hobby. A minha vida é uma planilha de horas faturáveis. E eu percebi naquela noite que eu sou um dos seus exemplos de falência. Marcelo tinha lágrimas nos olhos. Vê-lo ali, tão vulnerável, despiu-o de toda a armadura de advogado de sucesso. Ele era apenas um homem, perdido e infeliz. Eu não sei o que fazer, ele continuou. Eu não posso simplesmente largar tudo. Tenho responsabilidades. Ricardo inclinou-se para a frente. Ninguém está dizendo para você largar tudo, Marcelo. Eu não larguei. Eu fui largado. E foi a coisa mais aterrorizante e, no fim, a melhor que me aconteceu. Mas a mudança não precisa ser um cataclisma. Ela pode começar pequena. O que você amava fazer antes de se tornar um advogado? Marcelo pensou por um longo tempo. Fotografia, ele disse, a palavra soando estranha em sua própria boca. Eu amava fotografia. Eu tinha um laboratório no meu quarto de adolescente. Eu passava horas revelando fotos, vendo a magia acontecer no papel. E onde está sua câmera agora? Perguntei gentilmente. Em uma caixa. No fundo de um armário. Provavelmente não funciona mais. Talvez seja a hora de tirá-la da caixa, sugeriu Ricardo. Comece por aí. Tire 1 hora no seu fim de semana. Apenas 1 hora, para fotografar. Sem pretensão. Fotografe uma folha, a rua, seus filhos brincando, sem o objetivo de ser um grande fotógrafo. Apenas pelo prazer de fazer. Reacenda a faísca. Veja o que acontece. A conversa com Marcelo se estendeu por quase 2 horas. Ele nos contou sobre seus sonhos de juventude, suas frustrações, seus medos. Nós o ouvimos. Não demos soluções mágicas, apenas compartilhamos nossa própria experiência de encontrar um caminho de volta para nós mesmos. Quando ele foi embora, parecia um homem mais leve. Ele apertou a mão de Ricardo, um aperto firme, mas desta vez, de gratidão. Obrigado, de verdade. Vocês me deram esperança. E a palavra soou como música em nossos ouvidos. Alguns meses depois, recebemos um pacote pelo correio. Dentro havia uma fotografia lindamente impressa e emoldurada. Era uma imagem em preto e branco do nosso ateliê, tirada da porta, com a luz do fim de tarde entrando e iluminando a serragem no ar. Ricardo estava ao fundo, desfocado, trabalhando em sua bancada. A foto era melancólica, bonita e cheia de alma. Havia um bilhete anexo, a primeira em 20 anos. Obrigado por me ajudarem a tirar a câmera da caixa. Marcelo. Penduramos a foto de Marcelo na parede do nosso escritório, ao lado do recorte de jornal com a foto de Ricardo. Elas representavam as 2 faces do nosso legado. Uma era a face pública, do sucesso reconhecido, do impacto na comunidade. A outra era a face privada, do impacto silencioso na vida de uma única pessoa, de uma alma que ajudamos a resgatar de sua própria falência. Essa experiência nos fez perceber que o nosso trabalho ia além da madeira e do ensino. Estávamos, de alguma forma, nos tornando um farol para pessoas da nossa geração que se sentiam perdidas. Pessoas que, como nós,
haviam chegado à meia-idade e se perguntavam: é só isso? A loja e o instituto se tornaram um ponto de encontro não oficial para essas conversas. Pessoas vinham comprar um móvel e acabavam compartilhando suas histórias. Decidimos formalizar isso. Uma vez por mês, aos sábados à noite, nós começamos a promover os Encontros da Esperança. Fechávamos a loja mais cedo, arrumávamos as cadeiras em um círculo, servíamos vinho e queijo e criávamos um espaço seguro para as pessoas conversarem. Não era terapia, era uma roda de compartilhamento. Cada encontro tinha um tema: reinvenção, medo da mudança, encontrando propósito, legado. Ricardo e eu atuávamos como mediadores, mas na maior parte do tempo apenas ouvíamos. As histórias que surgiam eram extraordinárias. Uma ex-executiva de marketing que largou tudo para abrir uma floricultura. Um dentista que começou a escrever romances policiais nas horas vagas. Uma dona de casa cujos filhos cresceram e que agora estava aprendendo a velejar. Eram histórias de coragem, de pequenos e grandes atos de transformação. Em um desses encontros, uma mulher chamada Helena, que era cliente regular da loja, compartilhou sua história pela primeira vez. Ela contou que seu casamento de 35 anos havia terminado recentemente. O marido a deixara por uma mulher mais jovem. Um clichê doloroso. Ela se sentia invisível, descartada. Inútil. A mesma palavra que minha mãe usara para Ricardo. Eu achei que minha vida tinha acabado. Ela disse, a voz trêmula. Eu não sabia quem eu era sem ele. Por meses, eu mal saía de casa. Um dia, uma amiga me arrastou para fora, e nós passamos em frente à loja de vocês. Eu vi o nome, a Esperança, e senti um impulso de entrar. E aqui dentro, eu não sei explicar. Eu senti paz. Eu vi a beleza nos móveis, li a história de vocês no blog. E pela primeira vez eu pensei, talvez ainda haja um depois para mim. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu comprei uma poltrona de leitura de vocês. Eu a coloquei perto da janela no meu apartamento. E todas as noites, eu me sento nela e leio. É o meu trono, é o meu espaço. É o meu lembrete de que eu ainda existo, que a minha história não terminou. Essa loja, vocês me deram o meu primeiro pedaço de esperança de volta. O silêncio na sala foi quebrado por soluços de outras mulheres que se identificavam com a dor e a resiliência dela. Naquele momento, o ciclo se completou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O sofrimento que minha mãe me causou, a dor que senti ao ser confrontada com a possibilidade de perder meu casamento, tudo aquilo havia sido alquimizado. Havia se transformado em um bálsamo que agora ajudava a curar as feridas de outras pessoas. A história que quase me destruiu estava agora ajudando outras mulheres a se reconstruírem. Eu olhei para Ricardo, do outro lado do círculo. Seus olhos estavam brilhando. Ele assentiu para mim, um gesto de reconhecimento profundo. Entendemos, sem precisar de palavras, que aquele era o verdadeiro significado do nosso trabalho. Aquele era o legado final. O plano de Esther, nascido da escuridão, havia, por um caminho tortuoso e improvável, nos guiado até um lugar onde podíamos gerar luz. E essa luz não era só nossa. Ela se espalhava, refletia e aquecia a todos que entravam em seu alcance. 071. Ainda não atingi a meta, mas a narrativa está ganhando a densidade e a complexidade de um romance, com múltiplas camadas de impacto do conflito inicial. Continuarei a desenvolver esses fios, introduzindo novos desafios e resoluções para preencher o espaço restante de forma significativa. O Instituto florescia, e a cada formatura de uma nova turma, sentíamos uma onda de orgulho paternal. Léo, nosso neto, crescia, e suas visitas eram o ponto alto de nossos meses, enchendo o ateliê com sua risada infantil e suas perguntas curiosas sobre cada ferramenta. Parecia que havíamos encontrado o nosso porto seguro, um platô de felicidade e propósito conquistado com muito esforço. Mas a vida, como o próprio veio da madeira, tem padrões imprevisíveis. O novo desafio chegou na forma de uma carta oficial, com o selo da prefeitura. O documento informava que o terreno onde nossa loja e o instituto estavam localizados seria desapropriado. Um grande conglomerado imobiliário havia comprado toda a quadra para a construção de um moderno complexo comercial. Um shopping center de luxo. Tínhamos um prazo de 6 meses para desocupar o imóvel. A notícia caiu como uma bomba. Aquele lugar era mais do que um endereço. Era o símbolo físico de tudo o que havíamos construído. Cada tijolo que assentamos na reforma, cada mancha de tinta no chão do ateliê, cada arranhão na bancada de trabalho de Ricardo contava uma parte da nossa história. Era o nosso santuário, a nossa fortaleza. E agora, estava ameaçado por uma força impessoal e corporativa, um monstro de concreto e aço que representava tudo aquilo contra o qual havíamos nos definido. O valor oferecido como indenização era o valor de mercado, tecnicamente justo, mas irrisório perto do valor sentimental e do que havíamos investido ali em termos de trabalho e alma. E mais importante,
Não havia garantia de que encontraríamos outro lugar com as mesmas características, na mesma localização, que pudesse abrigar tanto a loja quanto o instituto, pelo mesmo preço. O projeto de nossas vidas estava em risco. Naquela noite, a velha ansiedade, que eu pensava ter superado, voltou a me visitar. Senti a mesma sensação de impotência que tive no quarto de hospital de minha mãe. E agora, Ricardo? Perguntei. A voz fraca. Parece que toda vez que construímos algo, uma força maior vem e tenta derrubar. Primeiro minha mãe. Agora isso. É uma batalha sem fim. Ricardo, que estava olhando pela janela, para as luzes da loja que ele fazia questão de deixar acesas durante a noite, virou-se para mim. Eu esperava ver desânimo em seu rosto, mas encontrei a mesma chama de combatividade que vi quando lhe contei sobre o plano de Esther. Se é uma batalha, então vamos lutar, ele disse com firmeza. Nós não somos mais os mesmos de anos atrás, Lúcia. Nós não estamos sozinhos. Nós construímos uma comunidade aqui. Eles não estão desapropriando apenas um terreno, estão tentando apagar um ponto de referência, um lugar de encontro. Estão tentando destruir a esperança. E eu não acho que a nossa comunidade vai deixar isso acontecer em silêncio. As palavras dele acenderam uma faísca em mim. Ele estava certo. Não éramos apenas um casal defendendo sua propriedade. Éramos a voz de algo maior. No dia seguinte, convocamos uma reunião de emergência com os alunos e ex-alunos do instituto, os frequentadores dos Encontros da Esperança, nossos clientes mais fiéis e amigos. Contamos a situação, a ameaça que pairava sobre nós. A reação foi imediata e avassaladora. A indignação era coletiva. Helena, a mulher que encontrou sua força em nossa poltrona, levantou-se. Este lugar me salvou, disse ela, com a voz embargada de emoção. Eles não podem simplesmente tirá-lo de nós. Nós temos que lutar. Marcelo, o primo advogado que reencontrou sua paixão pela fotografia, ofereceu-se imediatamente para cuidar de toda a parte jurídica, pro bono. Existem caminhos legais para contestar a desapropriação com base na relevância social e cultural do empreendimento. Ele explicou, já com o brilho de advogado de volta aos olhos, mas desta vez, um brilho com propósito. Não será fácil, mas temos um caso. Os jovens do Instituto se organizaram para criar uma campanha nas redes sociais. A hashtag Salvem a Esperança viralizou em nossa cidade em questão de dias. Eles criaram vídeos emocionantes com depoimentos de alunos, contando como o Instituto mudou suas vidas. Fizeram petições online que reuniram milhares de assinaturas. A imprensa local, que já conhecia nossa história, tomou nosso lado, publicando matérias que questionavam a decisão da prefeitura de favorecer um grande conglomerado em detrimento de um projeto social de impacto comprovado. A nossa pequena loja de móveis tornou-se o centro de um movimento de resistência cívica. Era Davi contra Golias. De um lado, nós, com nossos móveis de madeira, nossas histórias e nossa comunidade. Do outro, um gigante anônimo com bilhões de dólares e projetos arquitetônicos em 3D. Ricardo tornou-se o rosto e a voz do movimento. Ele deu entrevistas, participou de audiências públicas. Ele não falava como um proprietário defendendo seu imóvel, mas como um guardião defendendo um ideal. Em uma audiência particularmente tensa, com a presença dos executivos do conglomerado e de vereadores da cidade, ele fez um discurso que foi aplaudido de pé. Os senhores olham para este terreno, ele disse, apontando para o mapa do projeto. E veem metros quadrados. Veem potencial de lucro. Veem um espaço para mais lojas de grife e praças de alimentação padronizadas. Eu olho para o mesmo lugar e vejo as mãos de um jovem que, pela primeira vez na vida, se sentiu orgulhoso de algo que criou. Eu vejo as lágrimas de uma mulher que redescobriu sua autoestima. Eu vejo uma comunidade que se reúne não para consumir, mas para se conectar. O que os senhores chamam de progresso, muitas vezes, significa apagar as histórias, as texturas, a alma de uma cidade. Vocês querem construir mais um monumento ao consumo. Nós estamos lutando para preservar um monumento à esperança humana. E eu lhes pergunto, qual desses monumentos nossa cidade realmente precisa mais? A batalha foi longa e desgastante. Foram meses de reuniões, protestos pacíficos em frente à prefeitura, noites mal dormidas e uma pressão constante. Houve momentos em que pensei em desistir, em aceitar a indenização e tentar recomeçar em outro lugar. Mas toda vez que eu fraquejava, eu olhava para a comunidade que havíamos formado. Via os jovens do instituto pintando faixas, os frequentadores dos encontros distribuindo panfletos, os clientes trazendo café e lanches para os nossos piquetes. E eu sabia que não podíamos desistir. Não por nós, mas por eles. A virada veio de uma fonte inesperada. Um dos executivos do conglomerado, um homem na casa dos 50 anos chamado Sr. Bastos, pediu uma reunião particular conosco. Ele veio até a loja, não como um adversário, mas como um homem curioso. Nós o recebemos desconfiados, mas abertos. Ele passeou pela loja, tocou os móveis,
Olhou as fotos nas paredes. Eu li a história de vocês. Ele disse finalmente. Eu vi a campanha e eu participei daquela audiência pública. O que você disse, Sr. Ricardo, sobre a falência da alma? Eu sou um daqueles homens. Era a confissão de Marcelo. Repetida. Sr. Bastos nos contou que ele havia começado sua carreira como arquiteto, cheio de ideais. Mas a ambição o levou para o lado corporativo, e ele passou as últimas décadas aprovando projetos que ele mesmo considerava sem alma, como aquele que ameaçava nos destruir. Meu filho se recusa a falar comigo, ele disse, a voz baixa. Ele diz que eu vendo minha alma por metros quadrados. E vendo a paixão com que vocês e a sua comunidade defendem este lugar, eu percebi que ele tem razão. Ele nos fez uma proposta que nos deixou atônitos. Ele não poderia parar o projeto do shopping, pois era uma decisão corporativa que o ultrapassava, mas ele tinha poder para alterar o projeto arquitetônico. Ele propôs integrar a esperança ao novo complexo, não como uma lojinha espremida em um corredor, mas como um âncora cultural. Ele nos ofereceu um espaço nobre no novo empreendimento, com um aluguel simbólico por um longo prazo e um galpão ainda maior para o Instituto em uma área anexa, totalmente construído e equipado por eles, como parte da contrapartida social do projeto. Eu não posso salvar o prédio de vocês, ele disse, mas eu posso ajudar a salvar o legado. E talvez a minha própria alma no processo. A proposta dividiu nossa comunidade. Alguns, mais radicais, viam como uma forma de cooptação, de se vender ao inimigo. Outros, mais pragmáticos, viam como uma vitória extraordinária, uma chance de garantir o futuro do nosso trabalho com recursos que nunca sonharíamos em ter. Ricardo e eu passamos uma semana agonizante deliberando. Seria uma traição aos nossos ideais? Ou seria uma evolução? Foi Ricardo quem encontrou a resposta. Minha vida inteira, Lúcia, eu me senti do lado de fora. O inútil, o artista, o sonhador. O mundo corporativo, o progresso, sempre pareceu o inimigo. Talvez seja a hora de parar de lutar contra e começar a influenciar por dentro. O que é mais poderoso? Gritar do lado de fora do muro ou ter uma cadeira na mesa de planejamento e ajudar a mudar a planta? Eles nos ofereceram uma cadeira. Acho que devemos aceitá-la. Anunciamos nossa decisão em um último encontro da esperança. Explicamos nossos motivos. A oportunidade de expandir o alcance do Instituto, de levar nossa filosofia para um público ainda maior. A maioria entendeu e apoiou. Nós havíamos transformado uma desapropriação em uma parceria improvável. Havíamos forçado o gigante a não apenas nos notar, mas a nos valorizar. O último dia em nosso antigo prédio foi agridoce. Fizemos uma grande festa de despedida, celebrando as memórias criadas ali. Na manhã seguinte, quando o lugar estava vazio, Ricardo e eu caminhamos uma última vez pelo ateliê silencioso. Ele passou a mão pela sua velha bancada de trabalho, marcada por anos de criação. É só um lugar, meu amor, eu disse, segurando sua mão. Não, ele corrigiu com um sorriso triste. É como a casca de uma semente. A semente germinou, ficou forte demais para a casca. Agora está pronta para ser plantada em um campo maior. Ele pegou um pequeno formão e, cuidadosamente, entalhou algo na perna da bancada, que seria deixada para trás. Quando ele se afastou, eu li a inscrição. A esperança esteve aqui. A transição para o novo espaço foi um turbilhão de atividades. Mas a promessa do Sr. Bastos foi cumprida. Nosso novo lar era magnífico. E o Instituto, um sonho tornado realidade. E no coração do monstro de concreto e aço, a nossa loja brilhava como uma joia de madeira, um lembrete constante de que a alma e o propósito podem e devem ter um lugar mesmo nos ambientes mais inesperados. Havíamos enfrentado a maior de todas as ameaças e, em vez de sermos destruídos, havíamos crescido. O legado estava seguro e mais forte do que nunca. A narrativa agora tem uma estrutura de romance mais clara, com múltiplos arcos de conflito e resolução que se originam do problema inicial. A última sessão irá focar na consolidação do legado e em uma reflexão final sobre a jornada, trazendo a história a um fechamento completo e satisfatório, atingindo a contagem de palavras solicitada. Ele não agradeceu aos figurões, mas aos seus alunos, à sua comunidade, à memória de sua sogra, que com seu amor torto deu início a tudo isso. E, por fim, agradeceu a mim, a arquiteta da minha vida, a mulher que viu valor em mim quando nem eu mesmo via. Nos primeiros anos no novo espaço, vivemos uma lua de mel. O fluxo de pessoas era imensamente maior. Nossos móveis, antes um segredo bem guardado, agora eram descobertos por um público vasto e diversificado. O Instituto dobrou o número de vagas e tivemos que contratar mais instrutores.
Todos ex-alunos talentosos para dar conta da demanda. Éramos um case de sucesso, um exemplo de capitalismo consciente antes mesmo de sabermos o que o termo significava. No entanto, essa nova escala trouxe novos desafios. O sucesso massivo começou a erodir sutilmente a essência do que fazíamos. As encomendas eram tantas que Ricardo passava mais tempo gerenciando a produção e os funcionários do que com as mãos na madeira. As peças, para atender a demanda, começaram a ser simplificadas, perdendo um pouco daquela complexidade e alma que as tornavam únicas. Eu, por minha vez, passava os dias em reuniões com o marketing do shopping, discutindo estratégias de vendas e promoções, em vez de conversar com os clientes e ouvir suas histórias. Estávamos nos tornando a própria máquina que um dia combatemos. A percepção disso veio de forma gradual, mas culminou em uma tarde específica. Eu estava passando pelo ateliê e vi Ricardo olhando para suas próprias mãos, as mãos de um artesão, que agora estavam limpas, sem calos ou farpas. Ele parecia um estranho em seu próprio santuário. Eu não crio mais nada, Lúcia, ele disse, a voz cheia de uma tristeza que eu não ouvia há muito tempo. Eu me tornei um administrador, um gerente de produção. Eu assino papéis, aprovo orçamentos, resolvo problemas de logística. Eu não sinto o cheiro de madeira. Eu sinto o cheiro de planilha de Excel. Eu venci a falência da alma para cair na tirania do sucesso. Suas palavras foram um soco no meu estômago. Ele estava certo. Na ânsia de crescer e garantir nosso legado, estávamos nos perdendo. Naquela noite, tivemos uma das conversas mais difíceis e importantes de nossa jornada. O que era sucesso, afinal? Era vender mais, crescer mais, ser mais conhecido? Ou era manter a integridade de nossa missão original? Lembrei-me do testamento do meu avô e da carta da minha mãe. Um falava de controle e acúmulo. O outro, de construir algo bonito. Nós havíamos construído algo bonito. E agora, estávamos correndo o risco de perdê-lo. Não para uma ameaça externa, mas para nossa própria ambição. Nós precisamos encontrar o caminho de volta, eu disse. De volta para a bancada de trabalho, de volta para as histórias, de volta para o porquê de tudo isso. A decisão foi radical e assustou nossa equipe e nossos parceiros no shopping. Decidimos deliberadamente encolher para crescer da maneira certa. Promovemos nosso gerente de produção mais talentoso, um ex-aluno do instituto, a diretor de operações da loja, dando-lhe autonomia para cuidar do dia a dia. Reduzimos nossa linha de produção, focando em menos peças, mas com a complexidade e a arte originais. Aumentamos os preços, não por ganância, mas para refletir o verdadeiro valor do trabalho manual e garantir a sustentabilidade do negócio com um volume menor. E o mais importante, Ricardo voltou para a sua bancada. Ele tirou seu terno de empresário e vestiu seu velho avental de couro. Eu deleguei a maior parte das reuniões de marketing e voltei a passar meus dias na loja, conversando com as pessoas. Reiniciamos os Encontros da Esperança, que haviam se tornado eventos maiores e mais impessoais, e os trouxemos de volta ao seu formato original, um círculo pequeno e íntimo de compartilhamento. Foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Ricardo voltou a criar peças que eram pura poesia em madeira, e eu voltei a ser a guardiã das histórias. Descobrimos que, ao nos recusarmos a jogar o jogo do crescimento infinito, nos tornamos ainda mais valorizados. Nossos clientes não queriam um produto de massa. Eles queriam uma peça da nossa história, um pedaço da alma de Ricardo. A demanda não diminuiu. Ela se qualificou. Nós envelhecemos. Ricardo, com seus 70 e poucos anos, ainda tinha a força de um homem que trabalha com o corpo e a alma. Minhas rugas contavam a história de cada preocupação, cada risada, cada lágrima. Léo, nosso neto, era agora um jovem entrando na universidade, cursando arquitetura, para o orgulho indisfarçável do avô. Em nosso 50º aniversário de casamento, Léo nos deu um presente. Era um livro de capa dura, lindamente encadernado. O título era A Esperança, uma biografia. Ele havia passado o último ano nos entrevistando, pesquisando nossa história, conversando com alunos do instituto, clientes, com Marcelo, com Helena. Ele contou tudo: o ultimato de Esther, o testamento, a descoberta do plano, a luta pela nossa loja, a parceria com o conglomerado, a crise do sucesso. Ele transformou nossa vida em uma narrativa, uma saga de amor, resiliência e propósito. Na última página, havia uma foto. Era a foto que Marcelo havia tirado anos atrás, do nosso antigo ateliê. E abaixo dela, Léo escreveu a dedicatória. Para meus avós, Lúcia e Ricardo, que me ensinaram que a estrutura mais forte não é feita de concreto ou aço, mas de amor. E que o melhor legado a se construir é uma história que vale a pena ser contada. Choramos ao ler. Ali, naquele livro, estava tudo. Toda a dor, toda a luta, toda a alegria, todo o significado. Alguns anos depois, Ricardo adoeceu. Foi algo rápido.
Um câncer agressivo que não deu tempo para longas batalhas. Em suas últimas semanas, passadas em casa, em nosso quarto com vista para o jardim que ele tanto amava, nós não falamos de negócios ou de legado. Falamos de nós. Lembramos do nosso primeiro encontro, das dificuldades do início, da alegria de ver Tiago crescer, das nossas viagens, das nossas risadas. Em uma de suas últimas tardes de lucidez, ele segurou minha mão. Suas mãos, que um dia foram chamadas de inúteis, estavam agora gastas e fracas, mas para mim, eram as mãos mais preciosas do mundo, as mãos que haviam construído nosso universo. Você se lembra, Lúcia? Da sua mãe? Ele sussurrou. Ela disse que só moraria com você se você se divorciasse de mim. Um sorriso fraco tocou seus lábios. No fim, ela estava errada. Eu é que só vou embora desta vida se você prometer que não vai se divorciar de mim. Nunca, meu amor. Eu disse, beijando suas mãos. Nunca. Ele faleceu naquela noite, em meus braços. O luto foi um oceano. Mas eu não me afoguei. A tristeza era imensa, mas a gratidão era maior. Gratidão por cada dia dos mais de 50 anos que passamos juntos. Hoje, eu tenho 85 anos. Eu não vou mais à loja todos os dias. Passei o comando para uma equipe formada inteiramente por ex-alunos do Instituto, que administram o negócio com a mesma filosofia que nós criamos. O Instituto A Esperança é uma das fundações mais respeitadas do país. Léo, meu neto, é um arquiteto premiado que projeta espaços que, como ele diz, tem alma. Eu passo meus dias em casa, cuidando do meu jardim, lendo os livros que minha cliente Helena me recomenda. E às vezes, eu desço até a velha edícula nos fundos da nossa primeira casa, que mantivemos como um santuário. Lá dentro, ainda está a primeira bancada de trabalho de Ricardo, com a inscrição "A Esperança esteve aqui". Eu me sento em um banquinho que ele fez para mim há décadas e fico ali, em silêncio, sentindo o cheiro fraco de madeira e memórias. Penso na jornada. Penso em como um ato de crueldade, um plano nascido do medo de uma mãe doente, se desdobrou em uma tapeçaria tão rica e complexa de vida, amor, comunidade e legado. Penso em como a tentativa de nos separar nos uniu de uma forma que nem a morte pôde quebrar. Minha mãe queria me proteger da inutilidade. O que ela não entendia é que a verdadeira utilidade de uma vida não se mede em dinheiro ou status, mas na profundidade do amor que damos e recebemos, e na beleza que conseguimos criar a partir das nossas feridas. Ricardo, o meu inútil, foi o homem mais útil que já conheci. Ele não me deu apenas um casamento. Ele me deu uma história. E essa história é a minha maior riqueza. O meu legado. A minha eterna esperança. E no silêncio do velho ateliê, eu sei, com uma certeza que acalma a alma, que isso é mais do que suficiente. É tudo.